Então, meus amados irmãos e irmãs, como havia falado no tópico anterior, né, iremos assim iniciar o nosso programa, a sequência do nosso programa em relação em defesa da fé, poderíamos dizer assim, né? Programa dedicado à catequese, né, bíblica e também à catequese doutrinária da igreja, né? Vamos assim iniciar a sequência de estudos em relação a questões muitas vezes que colocam em xeque a fé cristã, a fé católica, para aqueles, né, que não buscam um conhecimento mais aprofundado na qual fé professa, né? Então, assim, como muitas vezes o Frei Severino gosta assim de nos explicar, né, de modo bem atual e bem próximo da nossa realidade, a gente só ama aquilo que conhece, não é verdade? Ou seja, se a gente vê um casal de namorados, por exemplo, o amor entre os dois é aprofundado, né? O amor entre os dois, podemos assim dizer, é aumentado, assim revigorado, quando um se decide a conhecer o outro. Ou seja, há um amor mútuo entre os dois, na qual há um conhecimento prévio, há um conhecimento aprofundado da própria realidade da qual vamos dizer assim, um dos casais vivem, né? Então, assim, é de suma importância que um queira conhecer o outro, né? Então, para melhor explicar e melhor vivenciar a nossa espiritualidade católica, vamos assim melhor compreender a defesa da fé na qual professamos, né? Iremos agora entrar num pequeno intervalo, logo mais, bem rapidinho, voltaremos para dar continuidade ao nosso programa. Farmácia Nossa Senhora da Saúde. BPM de vários laboratórios oferecendo produtos com até 50% de desconto. Aqui tem Farmácia Popular do Brasil com desconto de 100% dos principais medicamentos para asma, hipertensão e diabetes e até 90% de desconto dos medicamentos para várias doenças de uso contínuo. Aceita cartões de todas as bandeiras. Ao sair do consultório do seu médico, passe na Farmácia Nossa Senhora da Saúde em frente ao Banco do Brasil, centro de Catolé do Rocha. Notícias, entretenimento, você bem informado na TV ao Sol, a TV online de Catolé do Rocha. Venha conhecer as novas instalações da Casa das Tintas. Agora, com muito mais variedades. Brinquedos, plásticos, mesas, cadeiras, utensílios domésticos, celulares, smartphones, grama sintética, jarros, plantas artificiais, pedras decorativas, material elétrico, hidráulico e tintas em geral. Faça-nos uma visita ou ligue 839-9627-1881. Casa das Tintas. Agora com muito mais variedades para você. Organização Bitan e Família. É do dia. É do dia. É do dia. Programa Cristo Reina, levando e anunciando a boa nova do Senhor Jesus. Eu sou Marlon Breno, da Comunidade Católica Boa Nova, e também estou aqui querendo convidar você, querido irmão, querida irmã, para assistirem na TV ao Sol, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, programa Cristo Reina.
um programa de responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, onde você vai ouvir e meditar a palavra do Senhor Jesus, essa palavra que entra no seu coração e que faz você cada vez mais se sentir um filho, uma filha amada de Deus. Programa Cristo Reina, anunciando a boa nova do Senhor Jesus. Notícias, entretenimento, você bem informado na TV ao Sol, a TV online de Catolé do Rocha. Casa do Construtor. Tudo o que você precisa para construir ou reformar com os melhores preços e condições de pagamento. Material elétrico, hidráulico, tintas, pisos e revestimentos e tudo para a sua construção. A Casa do Construtor atende pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e aceita cartões. Casa do Construtor. Praça Fábio Maris, centro de Catolé do Rocha. Telefone 83-3441-1096. Amados irmãos e irmãs, nós estamos com o programa Cristo Reina. É um programa catequético, um programa que tem por fim, por objetivo, fazer com que os fiéis católicos possam aprender mais, conhecer mais a sua fé. Esse é o nosso objetivo. E nós estamos, desde a semana passada, começando uma série de reflexões que nós chamamos de apologéticas, isto é, pretendemos dar as razões da nossa fé, as razões da nossa esperança. É fundamental que nós tenhamos essa capacidade, né? Porque vivemos numa época profundamente adversa, né? Contrária à fé, contrária especialmente à fé católica. Então, nós gostaríamos apenas de pontuar o fato de que essa atitude apologética, né, a palavra apologética vem de Apolo, que será aquele que na antiguidade era o deus da guerra, da batalha. E assim, é verdade que nós vivemos uma batalha, a fé cristã encontra um ambiente hoje, mais do que nunca, adverso, né? Um ambiente que nós somos bombardeados, questionados por todos os lados, né? Temos adversários, pessoas que se contrapõem à fé de todos os lados, né? A destra e às vezes até a dintra, né? Tanto às vezes fora do ambiente eclesial, como às vezes até dentro do ambiente eclesial, a posturas que são contrárias à fé, de esvaziamento da fé. Então precisamos ter a capacidade de nos defender, né, de dar as razões, de dar justificativa, as justificativas da nossa fé. Não é? Você tem uma citação, Alan, que possa apresentar para a gente agora? Já aprofundando aquilo que foi falado na semana passada, aquela palavra do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, hoje iniciamos também nosso programa com a citação lá de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo será destruído por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, muitos fracassam ou fraquejam na sua fé, única e exclusivamente por falta de conhecimento, não é? E isso aqui é uma verdade, o povo perece por falta de conhecimento,
por falta de formação. Nós queremos insistir nesse ponto, né? A formação, ela é fundamental. Nós precisamos estudar. O estudo da nossa fé, o conhecimento da nossa fé, não é vamos dizer, um privilégio ou uma vaidade de alguém mais ligado à religião. Acho que todos os fiéis deveriam ter um conhecimento básico, mínimo. E esse conhecimento básico, mínimo, seria a capacidade de dar as razões da sua fé. Porque eu dizia em outra ocasião, e aqui gostaria de repetir, nós somos atacados em todos os níveis. Por exemplo, os ateus fazem uma crítica feroz ao cristianismo, né? Questionam a existência de Deus. Nós temos na história recente do mundo ocidental os famosos mestres da suspeita, não é? Nietzsche, Feuerbach, Freud e Marx. Não? Então, ateus que questionaram e fizeram críticas que ainda hoje têm o seu eco na nossa sociedade. Então, por exemplo, a crítica psicológica, né? A religião é vista como uma neurose infantil, coisa de gente que não cresceu, não amadureceu. Do ponto de vista social, tem a crítica psicológica feita por Freud, né? Como uma neurose infantil, a religião. Por outro lado, do ponto de vista social, nós temos Marx, que compara a religião com o ópio do povo, né? Que impede que as pessoas se revoltem contra situações de injustiça. Temos aí críticas do tipo de Feuerbach, dizendo que a religião não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que criou a Deus, né? Como se Deus fosse uma projeção dos conteúdos mentais do homem, né? Aquilo que o homem não projeta em Deus. Então, nós tivemos aí grandes críticas e nós temos que ter condições de responder minimamente, se não para convencer aqueles que nos interpelam, mas pelo menos para não nos deixarmos influenciar, para não ficarmos abalados diante dessas críticas, né? A primeira coisa a se perceber é esse ambiente extremamente crítico à religião que nós vivemos hoje em dia. Temos, por exemplo, do ponto de vista externo, ainda a crítica vamos dizer, de outras religiões, não é? Que mesmo aceitando a religião, são do tipo relativistas, né? No sentido de que qualquer religião é certa, tanto faz essa religião como aquela outra. Todos caminham para o mesmo lugar. Bom, então a gente precisa também enfrentar o relativismo religioso, né? Embora é óbvio que nós como cristãos, como católicos, defendemos a liberdade religiosa. Nós temos a consciência que o cristianismo não se impõe. Isso é uma verdade desde o início, né? Jesus Cristo disse, quem quiser ser meu discípulo, né? Quem quiser. Então, religião não se impõe, religião se propõe, né? Isso aqui é uma coisa que nós devemos ter muito presente. Mas o cristianismo não se coloca num relativismo religioso, né? Nós somos defensores da verdade. Depois temos as interpelações das seitas, depois as interpelações de outras denominações cristãs, né? Tem a questão do espiritismo e outras religiões, enfim. Somos atacados também do ponto de vista histórico, né? O cristianismo é colocado como algo que marcou negativamente a história do Ocidente. E aí se a gente estudar, a gente vai ver que todas essas críticas, elas são infundadas, elas são, vamos dizer assim, elas são mais propaganda e, consequentemente, propaganda enganosa, mais do que um dado. Quer dizer, os cristãos que se deixam levar por essa
por essa crítica, na verdade o fazem por ignorância. Isso que disse Osés, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Nós, católicos, não deveríamos andar com a cabeça baixa diante da história da igreja, mas pelo contrário, deveríamos andar, não diria orgulhosos, porque orgulho é um pecado, mas pelo menos seguros da história que nós temos, que se é verdade, temos momentos, vamos dizer assim, de sombra, é verdade, mas a luz e o esplendor da nossa fé, da nossa história é muito mais, vamos dizer assim, vigoroso, não é? A luz certamente supera as sombras, né? As sombras em forma alguma se sobrepõem à história do cristianismo, né? Eu sempre digo o seguinte, que quando alguém se deixa abalar pela crítica, porque de fato lhe falta conhecimento, né? Falta conhecimento. Então essa palavra eu acho que é mais do que oportuna. Podemos dizer que até o próprio cristianismo veio trazer a luz, né, para iluminar essas sombras na qual a humanidade estava vivenciando. Exatamente. Então, assim, o fato de nós não sermos capazes de nos defendermos demonstra a nossa ignorância. Então, a busca pelo conhecimento, pelo esclarecimento da nossa fé, eu acho que é fundamental. É uma tarefa, é o dever de casa que a gente precisa fazer. Então, essa palavra inicial, nós estamos insistindo nisso, é sobretudo uma motivação para os católicos procurarem conhecimento da palavra, conhecimento da escritura, conhecimento da história, conhecimento da filosofia, mesmo que mínimo, mas a gente precisa criar uma certa imunidade. A gente está como se nós somos um organismo e é com a imunidade baixa. E aí qualquer vírus nos derruba, não é? É curioso como veja, qualquer pessoa coloca em xeque a fé de muitos católicos. Mas como é que isso é possível? É a mesma coisa de alguém que cai por causa de uma gripe. Qualquer gripe, da mais simples, consegue derrubar a pessoa. O que é que isso significa? Que a imunidade, quer dizer, o seu organismo espiritual perdeu a capacidade de autodefesa. E aqui é que se encontra o grande problema, o grande desafio, né? O desafio é nos tornarmos católicos cristãos qualificados. Aquele foi o desafio de 1 Pedro 3,15, se não me falha a memória, né? Nós sermos capazes de dar as razões da nossa fé a todos aqueles que nos pedem, né? Darmos as razões, por que eu creio nisso e não naquilo, não é? Então a gente precisa aprofundar a nossa fé. O senhor apresentou algo, né, externos, até mesmo com esses filósofos modernos, e algo intra, seria questões... Às vezes, dentro da própria religião, nós temos aqueles que estão dentro da religião, mas com uma atitude crítica, que estão mais para agentes não de coesão, né, mas com um pensamento relativista, né? Quer dizer, é quando se traz para dentro da igreja os mesmos vícios e, vamos dizer assim, limites daquilo que se encontra fora, não é? Então, muitos estão dentro da fé, mas com um pensamento, uma mundanização. Eu acho que essa palavra poderia, uma mundanização da igreja, né? Que é um desafio antigo, né? Quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver que o grande desafio da igreja de Corinto é que, vamos dizer assim, aquela igreja estava bem situada na sociedade e havia internalizado
os valores do século, e por isso a causa da divisão interna, não é? Se você pega primeiro Coríntios, logo no primeiro capítulo, São Paulo diz assim, 1 Coríntios 1:12, melhor dizendo, 1 Coríntios 1:11. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Aqui nós temos o status questiones, né? A situação daquela igreja. Qual era a situação daquela igreja? Era uma igreja dividida em partidos, em grupos, né? O fenômeno da divisão interna. E quando a gente começa a estudar o fenômeno da divisão interna, a razão dessa divisão está que aquela igreja havia assimilado os padrões mundanos, né? Aqui nós vamos ver, por exemplo, o problema da oratória, que era um valor na sociedade grega, né? O saber falar bem. E aí Paulo passa a ser desprezado porque a sua pregação, por exemplo, estou dando apenas um exemplo, a sua pregação não corresponde aos cânones vamos dizer assim, da oratória do século, né? Eram prestigiados aqueles que falavam com aqueles padrões de oratória, né? Da oratória clássica. E como a pregação de Paulo, segundo o texto, não correspondia a esses padrões, a pregação de Paulo passou a ser desprestigiada dentro da igreja. Em vez daquela igreja estar baseada no escândalo da cruz, ela estava mais atenta aos padrões mundanos de fala, né? Em vez de ser o conteúdo, era mais a forma. E aí uma contraposição entre Paulo e Apolo. É por isso que Paulo vai dizer, os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os gentios e loucura para os gregos, né? Cristo crucificado. Mas para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus, vai dizer Paulo. Então, aquela comunidade estava dividida por causa vamos dizer assim, da secularização, da mundanização da igreja. É tanto verdade que outras igrejas, como a de Tessalônica, tinham problema de perseguição. A igreja de Corinto não tinha problema de perseguição. O problema não era a destra, era a dintra. Quer dizer, ela não sofria uma pressão externa. O problema estava interno. Tanto é verdade que os cristãos frequentavam os restaurantes dos templos pagãos. Ali existiam problemas típicos do paganismo, como problemas na ética da sexualidade, não existia muita seriedade, né? Tem até um caso específico que o texto fala. Quer dizer, era uma igreja mundanizada. E aí que vem o grande desafio, o desafio da igreja de Corinto, né? Esse desafio dessa mundanização. Esse é um exemplo clássico que a gente vê nas Sagradas Escrituras. Uma igreja que não foi se adequando ao mundo, quando as Escrituras nos dizem que essa não é uma atitude a ser adotada. Os padrões do mundo não podem ser os padrões da igreja. Os valores do mundo não são os valores da igreja.
vivemos em outro planeta, quer dizer, nossos valores são o Evangelho. Como está escrito lá em Romanos 12, exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável. Este é o vosso culto espiritual. Aí o apóstolo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Para a gente discernir qual é a vontade de Deus, a gente precisa não se conformar aos valores deste mundo, né? Os cânones deste mundo não podem ser os nossos cânones, porque nós temos uma outra regra. A nossa regra de vida é o Evangelho. E é óbvio que o mundo não se pauta pelo Evangelho. O mundo possui uma outra via, né? Então, a mundanização, inclusive o Papa Francisco tem denunciado, né, o problema da mundanização da igreja, ou da secularização da igreja. Ora, nós estamos falando dessa capacidade de defender a fé diante dos desafios. E nós lembramos aqui alguns exemplos. Vejamos o caso de um famoso escrito do segundo século, né, de Justino Romano, né? Justino de Samaria, da Samaria, mas foi para Roma e ali teve como um leigo, vai escrever uma defesa da fé diante dos oponentes do cristianismo, né, dos detratores do cristianismo. Então ele escreve a apologia do cristianismo, quer dizer, a defesa do cristianismo. Então, a prática de defender a fé cristã é algo que remonta à antiguidade. Um outro exemplo é de Irineu de Leão. Santo Irineu, santo, escreveu Adversi Heresis, contra as heresias, também defendendo a fé cristã diante do desafio do gnosticismo, especialmente, né? Dessa heresia que, vamos dizer assim, ameaçou a igreja no primeiro século, no segundo século da era cristã, né? O gnosticismo foi um grande problema para a igreja, porque também ela era um pensamento que não ameaçava a igreja de fora, mas dentro, né? Influenciando o modo de pensar e se apresentando como verdadeiro cristianismo, né? Então, os primeiros cristãos tiveram que defender a fé apostólica, dessas ameaças e desses inconvenientes. Eu também gostaria aqui de apresentar, e acho que isso aqui é interessante, é um livro que eu li há algum tempo atrás, As Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias. E uma das coisas que eu achei interessante nesse livro, né, é exatamente que ele vai apresentar as parábolas. Joaquim Jeremias é um famoso exegeta, por sinal protestante, mas muito respeitado no mundo da exegese bíblica, é famoso, né? E uma das coisas que ele apresenta é qual o sentido das parábolas. E ele vai dizer assim: ele, Jesus, defende a boa nova diante dos críticos. Então, as parábolas são, antes de tudo, a gente diria assim, armas de batalha, né? De defesa da fé, de defesa. E Jesus vai justificar com as parábolas, via de regra, as parábolas têm esse sentido, de defender a fé diante dos oponentes
do cristianismo, né? Então, se você lê as parábolas, você precisa saber que... Porque uma das coisas que Joaquim Jeremias fez foi tentar identificar o ambiente vital, né, onde as parábolas foram contadas, né? Não tanto o sentido que em outro contexto, num contexto eclesial, elas foram ganhando, o sentido foi enriquecido, né? Mas o sentido original das parábolas. E para identificar o objetivo primeiro de Jesus ao contar essas histórias, Joaquim Jeremias vai mostrar que o ambiente vital das parábolas era a oposição dos inimigos de Jesus ao seu evangelho. Então, é muito interessante isso, porque a gente percebe que a prática da apologia, né, da defesa da fé, não é apenas alguma coisa da segunda geração de cristãos, né, dos chamados padres apologistas, Justino de Roma, ou Irineu de Leão. Inclusive também essa semana foi celebrar também Atanásio, né? Santo Atanásio, que vai defender a fé contra a heresia de Árion. Mas a defesa da fé é algo que remonta ao próprio Jesus. É o próprio Jesus que a defende. Então, eu diria até que é quase uma coisa vinculante, porque se Jesus fez a defesa da fé, eu penso que também nós devemos, ele estabelece um padrão, né? O cristão, assim como Jesus, tem que estar apto para defender a sua fé diante dos oponentes. Observe, não é para atacar ninguém, é para defender. Nós não temos que atacar ninguém, nós não temos que, vamos dizer assim, ficar procurando briga, mas o fato é que o tempo todo Jesus estava sendo desafiado. Eu já dei em outra ocasião aqui o exemplo de Lucas, as famosas parábolas do filho pródigo, ou as 3 parábolas da misericórdia. Quando a gente vê o contexto, né, Lucas 15, 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Aí o texto diz, diante deste contexto de, vamos dizer assim, de questionamento, né? Do questionamento, Jesus aqui ele é questionado. Os seus oponentes, os fariseus e os escribas, fazem uma crítica, né? Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Isso aqui é uma crítica feita a Jesus. Então, diante da crítica feita a Jesus, diz o texto, contou-lhes então esta parábola. Então, a intuição de Joaquim Jeremias é que as parábolas, o contexto original, Sitzenleben, das parábolas, é exatamente um contexto de oposição ao Evangelho e da justificativa de Jesus ao seu Evangelho, à sua mensagem, ao seu modus operandi, né, ao seu modo de agir, o seu modo de se portar. Então, a defesa da fé, a prática de defender a fé, ela eu diria que vinculante, porque o próprio Jesus defendeu a fé diante dos oponentes. Veja, o apóstolo Paulo, ele também defende a fé, o seu modo de agir diante daqueles que o criticam. E aqui nós temos que estar aptos para defender a nossa fé católica. E eu gostaria que estamos começando exatamente essa série de reflexões de catequeses, e tentando mostrar que a capacidade de defender a fé católica é algo constitutivo da nossa fé. A gente tem que ser capaz de defender a nossa fé. Eu dizia em outra ocasião, vou repetir aqui de novo, por exemplo, Frei Damião,
que é o santo, era antes de tudo um apologeta. Tem até um livro, Em Defesa da Fé. Não é? Talvez seja o caso até de dar uma lida, uma olhada no livro de... Tem um PDF até um PDF dele na internet também, disponível também para download. Pois é, então seria interessante para a gente perceber, Frei Damião Santo defendia a fé. Então assim, seria curioso, seria estranho que, ora, nunca na história da igreja nós tivemos tantos críticos como temos em nossos dias. E o problema é que temos tantos críticos, mas temos cada vez mais menos capacidade de reagir a essas críticas. É como se dissesse, os vírus e as bactérias que nos ameaçam aumentaram, no entanto, nossa imunidade diminuiu, né? E aí é claro que nós estamos indefesos, né? Nós perdemos a capacidade, é como se fosse alguém com o HIV, não é? Porque o HIV não é um problema na capacidade de autodefesa, então qualquer gripe derruba, qualquer gripe mata. É o que está acontecendo com muitos católicos. Eu volto a esse ponto, né? Eu insisto nesse ponto. O católico não consegue, qualquer pessoa na rua cita um versículo bíblico, o católico fica vamos dizer assim, desmonta. Como é que você desmonta alguém tão facilmente, né? Não é nenhum raciocínio extravagante, não, é qualquer questionamento, né? Qualquer senhorzinho que não estudou, não sabe nem ler, mas consegue lhe desmontar. Mas como é possível isso? É possível sim. É possível porque você perdeu, você não conhece nada da sua fé, você não conhece nada da sua religião, da fé católica, e consequentemente você não tem como reagir àqueles que te interpelam. Tem que tomar, poderíamos assim dizer, uma boa dosagem de soro de conhecimento, né? Exatamente. Ou a vacina, ou o soro, enfim. Mas é que você precisa conhecer a fé, isso que é a verdade, né? Essa imagem é para dizer que a gente precisa estudar. Então, mais uma vez, hoje a gente, na semana passada nós falamos ainda sobre a necessidade, uma defesa da apologética, e hoje nós estamos mais uma vez endossando essa necessidade de você estudar, de você conhecer. A semana passada nós trabalhamos com aquele versículo de 1 Pedro 3,15, né, das razões da nossa fé. Hoje nós trabalhamos com citação de Oséias 4,6, né? Oséias 4,6. O meu povo perece por falta de conhecimento, né, por falta de esclarecimento. Então, eu dei aqui alguns dados rapidamente de quão importante é nós termos a capacidade de defender a nossa fé diante daqueles que se opõem à fé católica. E aí acho que a partir da próxima semana a gente pode começar a apresentar, vamos dizer assim, alguns tópicos concretos, né? A gente para ser trabalhado, né? Para serem trabalhados, a gente vai apresentar, assim, talvez usando até o esquema da Suma contra os Gentios, né? Onde Santo Agostinho apresenta a tese oponente e depois apresenta a sua própria tese como cristão, né? Um método, vamos dizer assim, meio que dialético, me parece, né? Então a gente vai trabalhar. Então, assim, eu acho que por hoje seria basicamente isso, e na próxima semana a gente pode dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? Tá certo. Então, só para uma passagem que eu me lembrava aqui de Timóteo 6, ele dizia assim: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, como o conheceste numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Então, combater o bom combate da fé, defender a fé que nós recebemos dos apóstolos, né? A fé apostólica. Então, que o Senhor nos ajude, e nosso objetivo é nobre, e oxalá possamos levar a bom termo essa meta, esse objetivo de crescer e de termos capacidade de dar as razões da nossa fé diante daqueles que nos pedem, né? De sermos capazes
de nos defendermos e defendermos a fé que nós professamos. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se o bom Deus assim nos permitir.